Boa noite. Obrigado por terem vindo. Este texto foi escrito entre fevereiro e junho de 2012, numa altura em que a Europa atravessava uma crise financeira. Vou começar com um artigo que saiu no jornal português O Público, do dia 30 de maio de 2012, e que diz o seguinte: esta praga é um problema gravíssimo. O município tem uma equipa destacada a tratar a praga do escaravelho, mas é um combate que não pode ser feito só em Lisboa. É essencial que a praga do escaravelho não avance para outras palmeiras. O animal que provoca essa praga é o escaravelho vermelho. É relativamente grande, tem entre 2 e 5 centímetros de comprimento e tem uma cor vermelho ferrugem. As suas larvas escavam buracos até 1 metro de comprimento. O escaravelho vermelho foi identificado pela primeira vez no norte da África em 1993 e desde então foi detectado em todos os países do sul da Europa, como Itália, França, Espanha, Portugal e Grécia. Os primeiros sinais de infestação são os orifícios do tronco e as folhas castanhas. O som das larvas a escavarem no tronco e a alimentarem-se consegue ser ouvido se colocarmos o ouvido muito perto do tronco da palmeira. Numa fase seguinte, a coroa da palmeira perde o vigor, com as folhas mais novas que tendem a tombar e a secar, ficando com uma forma achatada. Quando esses sintomas começam a ser visíveis, a palmeira já está infestada há algumas semanas e os seus tecidos vasculares internos muito danificados, sendo já difícil recuperar a palmeira. A notícia da doença das palmeiras tem sido recorrente nos jornais, mas parece não ter importância, especialmente num período de crise financeira, que desde a queda da Lehman Brothers arrastou muitos países mais vulneráveis à especulação. E o que eu vou tentar fazer aqui hoje é, enquanto separo as duas palavras que fazem este título, eu vou forjar uma relação entre a praga do escaravelho, das palmeiras, e a crise financeira, ambos acontecendo diante de nós e consequência das estratégias coloniais e das forças do capitalismo. O título desta leitura vem de um desenho que fiz em 2010, que se chama The Sad Savage. Da parte inferior do desenho surge uma forma que poderá ser identificada como se parecer com o logo da empresa Amazon. Mas no desenho este símbolo aparece invertido, dessa forma, este sorriso. A primeira e única vez que comprei e que encomendei um livro através da Amazon foi em 2005. A caixa de cartão ficou aberta no chão do estúdio como um oráculo. Ali permaneceu durante alguns tempos, pintei, fotografei-a. A presença daquele símbolo, um sorriso irónico ou talvez cínico, foi se impondo como uma personagem que aos poucos vai ganhando forma. Existe como que uma contradição na frase que sugere uma reflexão sobre estas duas palavras e a etimologia, o significado de cada uma. E o exercício que proponho aqui é uma forma de partir as palavras que compõem esta frase. Vamos começar pela primeira palavra.
talvez a mais imediata no seu significado. Sabemos que triste é o oposto de alegre. Um dos links da minha pesquisa, feita na internet, para o significado de tristes, revela que a palavra vem do latim, tristis, com um aspecto amargo e funesto. É uma palavra que todos conhecemos e que parece trazer consigo uma carga negativa. É utilizada para descrever um certo estado de espírito. A história desta palavra está ligada à ideia de melancolia. A minha aproximação às palavras será feita de forma a abordar intencionalmente algumas das minhas preocupações recentes. E partindo do pressuposto que vivemos num momento em que as consequências do capitalismo e do neoliberalismo são cada vez mais visíveis e nefastas para o planeta, começo por fazer uma ligação entre a palavra triste e o seu significado melancolia à ideia de alienação. E não se trata de uma alienação total, mas de uma alienação consciente. Uma forma antiga de alienação humana tem origem no êxtase sexual, mas também no arrebatamento religioso. O conceito de alienação é comum a vários domínios do saber. Em psicologia e psiquiatria fala-se de alienação para designar o estado mental de uma pessoa cuja ligação com o mundo está enfraquecida. Em antropologia, a alienação é um estado de um povo forçado a abandonar os seus valores culturais para assumir os do colonizador. Em sociologia e comunicação, discute-se a alienação que a publicidade e os meios de comunicação que dirigem as massas, criando uma necessidade de consumo artificial e desviando o interesse das pessoas para atividades passivas e não participativas. Em teoria política, fala-se de alienação para designar a condição do trabalhador que, à semelhança de uma peça de engrenagem, integra a estrutura de uma unidade de produção sem ter nenhum poder de decisão sobre a sua própria atividade. Nem direitos sobre o que produz, claro. E porque transcende o âmbito da produção, a alienação estende-se às decisões políticas sobre o destino da sociedade e mesmo em valores individuais, orientadas pela publicidade e pelos meios de comunicação de massas. Os novos sistemas de comunicação pretendem, supostamente, facilitar e proliferar a comunicação entre indivíduos, forçando uma nova comunidade. Mas o que sabemos hoje é que servem principalmente para vender produtos. Primeiro para vender a própria plataforma de comunicação e depois para vender os produtos que patrocinam as mesmas e que se vão introduzindo nas nossas vidas como necessidades. A outra palavra que compõe o nosso título é selvagens. No pensamento grego, a noção de selvagem era aplicada, por um lado, àqueles que não falavam grego, o que chegava a ser equivalente a não possuir linguagem de todo, e o outro para ser usada para definir a ideia de crueldade. Podia também significar o desconhecimento de técnicas da agricultura. Em conjunto, estas noções serviam, sobretudo, para construir uma identidade grega. Heródoto, contra as tendências dominantes da sua época, falava numa história que era já uma etnografia. Essa história incluía os bárbaros desde o Egito até aos persas. Podemos dizer que ele se dedicava ao que hoje chamamos de memória ou de história oral. Os gregos construíram a ideia daquilo a que podemos chamar de selvagem mítico e que era visto como uma ameaça e que se opunha à civilização. E os centauros são um bom exemplo disso. Eram um meio termo entre humanos e não humanos, isto eram seres liminais. O encontro mitológico entre o grego e o centauro é paradigmático para o futuro encontro etnográfico entre gregos e outros povos. É um jogo de alteridades na relação com o desconhecido. Os atributos do selvagem, a ausência de linguagem e a crueldade, podiam ser aplicados aos bárbaros, especialmente com o medo instalado depois das guerras. Para os gregos, os selvagens opunham-se à ideia de uma sociedade governada por leis justas. No seu livro We Have Never Been Modern, Nunca Fomos Modernos, escrito em 1991, o sociólogo francês Bruno Latour tenta definir aquilo que ele chama de uma antropologia da ciência.
O Latour reflete sobre a ideia de simultaneidade das representações e as implicações filosóficas do conceito de antropologia simétrica, um termo que ele criou para relacionar cultura e ciência no Ocidente. O Latour olha para a cultura e para as ciências ocidentais usando as mesmas ferramentas antropológicas anteriormente usadas noutras culturas e tenta virá-las para si próprias. Latour critica, aliás, a visão dualista que a modernidade cria entre natureza e sociedade. Ele argumenta que os povos pré-modernos não faziam essa distinção. E ao questionar a obsessão do Ocidente pela simetria e pelas dicotomias, ele fala de um pensamento artificialmente binário. E é precisamente esse pensamento binário e colonizador que eu quero pôr em questão aqui. Numa entrevista dada a uma revista brasileira, a Cult, em fevereiro de 2009, o autor, Latour, fala sobre o seu livro com alguma distância. E ele diz o seguinte: esse livro procurou lutar contra o equivalente do exoticismo nas sociedades que se dominavam como modernas, ou que se pode chamar de ocidentalismo. Assim como há um orientalismo para o Oriente, como definiu o Said, há um exoticismo, um exotismo de nós mesmos, quer dizer, da Europa e da Euroamérica. E fazíamos a antropologia dos outros, mas não a antropologia de nós próprios, com exceção das margens, dos aspectos mais marginais da nossa sociedade. O que sobreviveu: a magia, as festas, a sociabilidade. A referência de Latour é o sociólogo Gabriel Tarde, que escreveu em 1890 o livro As Leis de Imitação. E o Gabriel Tarde diz que o que motiva fundamentalmente o indivíduo são, por um lado, a crença e, por outro, o desejo. Todas as crenças são motivadoras, as crenças são ideológicas, mas também as outras. E ele diz que é o desejo que alimenta a crença. Gabriel Tarde pensa na questão da construção do desejo, dizendo que é por viverem em grupo que os homens pensam e agem do mesmo modo. Ele diz ainda que existem, ele divide a crença e o desejo como invenção e imitação, que é outra perspectiva binária do pensamento ocidental, claramente influenciado pela religião, e que eu gostaria de desmontar também aqui ao dividir essas duas palavras. A crença e o desejo. As sociedades organizam-se por acordos ou por oposições de crenças que se fortificam ou que se limitam entre si e que as instituições são o maior exemplo, não é? E é por concursos ou concorrências de desejos, de necessidades, que as sociedades funcionam. As crenças religiosas e morais, principalmente, mas também as jurídicas, as políticas, as linguísticas e as entre pessoas, entre indivíduos. São as forças plásticas da sociedade. As necessidades, as económicas e as estéticas, são as suas forças funcionais. Para juntar as duas palavras, tristes e selvagens, decidi trazer a fenomenologia do espírito de Hegel. E eu compreendo que vocês poderão considerar as minhas referências, que são todas bastante tendenciosas ou estão enraizadas no pensamento europeu e ocidental. E é verdade. Mas o meu trabalho tem sido de desconstruir e de descolonizar o meu próprio pensamento sobre isso. E os argumentos do Hegel são os seguintes. Ele diz que a respeito das condições para a realização da unidade entre a consciência de si, não é? Que temos de nós próprios, e a consciência do objeto, são essenciais. Ele diz o seguinte ainda: essa unidade, a da consciência de si, deve vir a ser essencial a ela, o que significa que a consciência de si é, de si próprio, de nós próprios, é a ideia de desejo. E eu pergunto-me porque é que ele diria isto, não é? O que é que ele queria dizer com desejo em geral? Ele não fala de um desejo deste ou de outro objeto, mas de desejo tomado num sentido mais geral, como modo de relação entre sujeito e objeto. Antes dos outros humanos, o desejo é uma forma de objetificar a natureza, é o primeiro desejo, penso eu.
Depois nós passamos esse desejo para as pessoas e por aí adiante, para os objetos. A unidade entre o saber e o que é essencialmente dos objetos só será possível a partir do momento em que compreendemos as relações entre sujeito e objeto, não apenas como relações de conhecimento, mas principalmente como relações de desejo e de satisfação. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of vain contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Eu tenho consciência que as minhas referências são principalmente europeias e que por sua vez estão aliadas a uma espécie de ideia quase ridícula de progresso, não é? A ciência, o progresso na ciência, o avançar para algum sítio. E eu queria questionar a forma como o meu pensamento foi também ele colonizado pela ciência e pelas narrativas filosóficas do Ocidente. O Ocidente está, e sempre esteve, não é? Como tudo está, desde que nasce, em decadência. Mas face aos acontecimentos que fizeram e fazem das notícias do mundo um modo de vida em crise constante, face às alterações climáticas, aos totalitarismos do Facebook ou do Twitter, vivemos um momento em que as ferramentas necessárias à comunicação são muito facilmente manipuláveis. E a linguagem está prisioneira, eu acho. A minha própria também. E a internet é uma prisão, eu acho. E não consigo deixar de pensar nas pessoas que continuam a lutar pelo acesso livre à informação. Mas, para terminar, eu não queria me esquecer da palavra desejo, do seu significado. Talvez seja o que une tudo. Temos de pensar bem, ou talvez não naquilo que queremos, porque nós queremos tudo, não é? E queremos ir até onde? É uma pergunta que eu gostava assim de vos deixar. Há sonhos de ir até a Marte, não é? Que são, para mim, estratégias de marketing para vender carros. Mas há que fazer contas. 1 mais 1 é o desejo. E encontramo-lo na pessoa que está à nossa frente, não é? E no limite, o nosso desejo é de tornar o mundo maior ou mais pequeno. E porquê é que as palmeiras são símbolo de desejo? Será que é por esse motivo que as suas folhas estão a cair e estão a ser queimadas? Resta-nos ser mais selvagens, menos selvagens, mais ou menos animais. E quem é que são os bárbaros de hoje? São talvez os agentes de Wall Street, não é? Que o economista Paul Krugman considera os responsáveis pela crise económica. E eu pergunto-me também até onde irá essa seleção natural e quantas perguntas são necessárias fazer.